Olá, galera! A aula de hoje vai ser sobre ligações químicas. Na aula passada, nós falamos sobre o funcionamento da tabela periódica. E bom, lá a gente viu como funcionavam as famílias, os períodos, o que quer dizer cada coisa. E, para dar continuidade, a gente entender um pouquinho como funcionam as ligações químicas, a gente tem que lembrar um pouquinho de alguns detalhes, né? Porque fica na cabeça aquela indagação. Por que os elementos se ligam? Por que eles se ligam? Por que existe a água, H2O? Por que existe o CO2, que é o gás carbônico? Por que existem tantas coisas no mundo, né? Tantas substâncias que nada mais são do que o quê? Ligações químicas entre os átomos. Por que existem essas ligações químicas? Então, coloquei aqui de novo uma coisa que a gente já tinha falado na aula passada, que é a regra do octeto, que diz que o átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada para atingir a estabilidade, né? Então ali, os elementos, eles vão tender a ter 8 elétrons para ficar com a camada preenchida, os 8 elétrons. E uma coisa que é importante é que isso vai funcionar inicialmente, né? Nós vamos estudar os elementos representativos. Vocês lembram quais são os elementos representativos? Que são aqui, ó, família 1A, 2A, aí a 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses são os elementos representativos. Então, essa regra do octeto funciona muito bem para eles. E são eles que nós vamos estudar um pouquinho a partir de agora. E aí, eu vou contar para vocês que existem as ligações iônicas e as ligações covalentes. A princípio, a gente vai estudar essas duas ligações. A ligação iônica acontece com doação de elétrons, enquanto a ligação covalente acontece com compartilhamento de elétrons. Então vamos ver como funciona a ligação iônica? Por que eu disse assim, ocorre com doação de elétrons? Para isso, a gente vai entender como funciona a ligação entre o sódio e o cloro, tá? Vamos lá. O sódio, vamos lá, olha aqui onde está o sódio na tabela periódica, na família 1A. Isso quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Vocês lembram disso? O número da família do elemento representativo indica a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. É mais uma função da tabela. É mais uma coisa que a tabela consegue nos dizer. Então vamos lá. O sódio, ele sendo da família 1A, ele tem um elétron na última camada. Então vou representar com um elétronzinho aqui. Já o cloro, vamos lá. O cloro é da família 17, ou 7A. Então, quantos elétrons tem o cloro? O cloro tem 7 elétrons na última camada, né? Como ele é da 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, o cloro, ele tende a ficar com 8 elétrons para ficar estável, não é? Só que ele tem 7, né? Então, para ele, se ele ganhar um elétron, ele vai ficar completinho. Vai ficar estável. Certo? Beleza, então ele quer ganhar. Já o sódio, ele está com um elétron na última camada. Para ele conseguir atingir a regra do octeto, é mais fácil ele perder esse elétron e ficar com os elétrons da camada anterior? Ou será que é mais fácil ele ganhar 7 elétrons? Mais fácil perder um ou ganhar 7? Perder um. Então, ele quer perder. Então, se o sódio quer perder esse 1 elétron e o cloro quer ganhar esse 1 elétron, o que vai acontecer? O sódio vai doar um elétron pro cloro, formando o NaCl. Esse NaCl é o sal de cozinha. Então, por que existe sal de cozinha? Porque o sódio queria doar muito um elétron, o cloro queria muito ganhar um elétron, e essa doação é chamada de ligação iônica. Vamos ver ali entre o cálcio e o cloro. O cloro a gente já sabe que tem 7, é da família 7A, então tem 7 elétrons. Já o cálcio é da família 2A, então ele tem 2 elétrons.
Então, ó, se o cálcio tem 2 elétrons, para ele é mais fácil perder esses 2 elétrons ou ele ganhar 6? Perder esses 2 elétrons. Já o cloro, ele quer muito ganhar um elétron. Lembra que a gente já tinha visto? Que ele quer muito ganhar um elétron? Então, ó, o que vai acontecer? O cálcio vai doar um elétron pro cloro. O cloro ficou com 8 elétrons. Mas ele ainda está com 1, ele não chegou na regra do octeto. Então, eu preciso de mais um cloro, que vai ter aqui, ó, 7 elétronzinhos para doar. Então, a substância formada entre a ligação do cálcio com o cloro é o CaCl2. E isso é uma ligação iônica. Toda vez que acontece doação de elétrons, é uma ligação iônica. Sempre que tiver algum átomo querendo muito perder e um átomo querendo muito ganhar, a ligação que vai estar acontecendo entre eles é iônica. Como eu falei para vocês, nas ligações covalentes acontecem com o compartilhamento de elétrons. Como assim? Vamos ver. Ó, o carbono, ele é da família de 14, ou seja, 4A. E o oxigênio é da família 16, que é a família 6A. Então, ó, o carbono tem 4 elétrons. Enquanto o oxigênio tem quantos elétrons? 6. O oxigênio está querendo ganhar elétrons para completar os 8 elétrons dele, né? É mais fácil ele ganhar 2 do que perder esses 6. Para o carbono, tanto faz, porque ele tem 4 elétrons. Ele pode tanto perder como ganhar. Só que, mais à frente, quando vocês chegarem no segundo ano do ensino médio, vocês vão ver que o carbono, ele é um elemento organógeno. Ou seja, o que quer dizer um elemento organógeno? É um elemento que tem capacidade de formar cadeias. Ele faz muitas ligações, ele se forma muito por conta desses 4 elétrons que ele tem. Então, o que vai acontecer aqui? Ele não vai doar esses elétrons, ele vai compartilhar esse elétron aqui com esse oxigênio. Só que aí, ó, o oxigênio fica com 7, esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa compartilhar mais uma vez. E aí o oxigênio fica com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o carbono está com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o outro oxigênio, que vai ter 6 elétrons também, ó, vai servir para ele compartilhar mais 2. Agora, se vocês repararem, esse oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atingiu a regra do octeto. Esse carbono também está com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim como esse oxigênio está com 6, 7, 8. Todo mundo atingiu bem, né? O nome dessa fórmulazinha que a gente representa com os elétrons é chamado de fórmula eletrônica. Ou fórmula de Lewis. Esse fórmula de Lewis é um nome usado mais antigamente. Em livros mais antigos usa fórmula de Lewis. Hoje em dia se usa mais esse fórmula eletrônica. Se a gente representa assim, ó, é a fórmula estrutural plana. Na água, acontece a mesma coisa, ó. O oxigênio é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons. Já o hidrogênio vai ter um elétron só, porque ele não é da família 1A, mas ele está posicionado ali na família 1A. Então, ele vai ter um elétron. Como ele não vai poder perder esse elétron? Porque ele só tem um elétron, então ele não vai querer perder esse elétron, ele vai compartilhar com o oxigênio. Então, com o hidrogênio, como ele é muito pequenininho, ele é o primeiro que aparece aqui, ele tem um elétron,
No caso dele, ele fica estável com 2 elétrons só, tá? Tanto ele como o hélio. Como eles estão aqui no primeiro período, eles se estabilizam com 2 elétrons. Aqui o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável. Então, o que acontece aqui? Essa representação com bolinhas é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E se eu quiser representar a água assim, ó, é a fórmula estrutural plana. Então a diferença é, ligação iônica vai ter um átomo querendo doar e um querendo receber. Então um vai doar para o outro. E na covalente não vai ter doação, eles vão simplesmente compartilhar. Então, sabendo a família de cada átomo, você consegue prever se ele vai querer compartilhar ou doar. E aí vocês vão conseguir definir se é uma ligação covalente ou se é uma ligação iônica.